Olá, gente, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem especialíssima que vem do fundo do nosso coração, no Instituto Marcos Freitas, sobre a Páscoa. A Páscoa é uma data muito importante no calendário do mundo inteiro, especialmente para nós cristãos. A Páscoa celebra a vitória da vida sobre a morte. Nós vivemos num mundo cheio de morte. Morte dos oceanos, morte dos rios, poluição do ar, esgotamento da terra, morte dos relacionamentos, de pessoas que juraram amor entre si, mas que hoje não se entendem bem. Nós vemos a morte e o desentendimento entre pais e os filhos e seus pais. Nós vemos a morte se espalhando pelo mundo, porque morte não é simplesmente a separação do corpo da alma, mas morte é tudo aquilo que não promove vida. E de repente, diante de um mundo onde nós vemos tanta morte, tantas notícias ruins, tanto pessimismo e tanta ilusão, de repente, no nosso horizonte de vida nós podemos enxergar uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança que nós podemos enxergar se chama Páscoa. Porque na Páscoa, Jesus, ele ressuscitou numa manhã de domingo. Há uma história muito bela do Evangelho de Mateus que fala daquelas mulheres que eram discípulas de Jesus que foram no domingo cedinho ao túmulo de Jesus para procurar um morto. Foram ao túmulo, ao sepulcro, e sepulcro é onde fica um morto, uma pessoa inerte, que não reage mais, que não tem fôlego, que não tem ar nos seus pulmões. Mas de repente, quando elas fazem uma curva no meio do caminho da vida delas, elas, ao invés de encontrarem um sepulcro onde havia um amado seu, um amado delas morto, elas encontram a pedra removida. Um anjo do Senhor desceu dos céus, um terremoto estremeceu a terra, a pedra foi removida e o anjo estava sentado sobre a pedra que estava detendo o túmulo de Jesus. E esse anjo, relampejando, com roupas brancas como a neve, falou para aquelas mulheres: vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado dentre os mortos, mas ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Vejam o lugar onde ele estava. Vejam que notícia maravilhosa. O anjo diz: vejam o lugar onde ele estava. Ele estava morto, ele estava sepultado, mas agora ele não está mais sepultado, porque Jesus ressuscitou. De fato, ele morreu. De fato, ele foi crucificado. Ele foi imobilizado na cruz com pregos e foi coroado com uma coroa de espinhos. Ele foi caçoado por toda a multidão e abandonado até mesmo pelos seus discípulos. Estavam praguejando contra ele, insultando, mas ele ali na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E esse Jesus que foi crucificado, ele acordou cedinho, de manhã cedo, numa manhã de domingo, numa madrugada de domingo, Jesus ressuscitou. E aquelas mulheres que foram ao sepulcro encontrar um defunto, elas encontram agora um túmulo vazio, porque a morte não pode vencer o Filho de Deus. Jesus morreu, mas a morte não pôde prendê-lo, a morte não pôde capturá-lo. Jesus, ele triunfou sobre a morte, ele venceu a morte e ele está vivo. E está hoje à direita de Deus o Pai nas alturas celestiais, olhando para mim e para você e intercedendo por todos nós. Essa é a mensagem da Páscoa. É mensagem de libertação, é mensagem de nova vida, é mensagem de um novo começo, mensagem de renovação, de fôlego, de esperança, de novo horizonte. Aquelas mulheres viram um horizonte de morte, um horizonte de sepulcro, mas depois de uma curva, elas viram a pedra removida. Jesus também apareceu a outros discípulos seus. E quando ele apareceu a esses outros discípulos que estavam trancados dentro de uma sala, ele fala aos discípulos: a paz seja com vocês. E ele assopra sobre cada discípulo. E esse sopro de Jesus representa um sopro de vida, um sopro de esperança.
Eu quero dizer que o Jesus que ressuscitou, ele continua disposto a soprar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Soprar sobre nossos casamentos, soprar sobre nossas famílias, soprar sobre a nossa vida escolar. Ele continua soprando sobre esse mundo de guerra, de separações, de traumas, de medo, de doença. Ele continua soprando o seu Espírito sobre nós, a fim de que nós possamos ter uma viva esperança. Então, o meu desejo, para todos vocês que estiverem vendo esse vídeo, o meu desejo é que o Jesus que ressuscitou, ele possa soprar sobre você, para que a vida dele esteja na sua vida. Porque Jesus venceu a morte. E se existe morte na nossa vida, ele quer trocar toda a morte por vida. Porque ele é o Deus que prega um novo começo, um recomeço, uma vida cheia de esperança. Um beijo no coração de todos vocês.